Olá, você que tá me assistindo daí, tudo bem com você? Ó, o papo hoje é um pouco delicado para algumas pessoas, inclusive para mim. Eu acho que algumas pessoas, e em sua grande maioria, não tá preparada para esse tipo de conversa. Eu acho que a gente precisa falar sobre isso. Eu vivi muito tempo da minha vida seguindo religião. Eu vivi muito tempo da minha vida em igreja e eu não me arrependo de nada. Eu fui muito feliz na igreja, mas eu já passei por algumas coisas que foram um pouco desconfortável pra mim e é basicamente em relação à sexualidade. É muito pouco falado sobre esse assunto por pessoas que estão fora da igreja, por pessoas que estão dentro da igreja, porque de fato leva por si só um assunto muito difícil de discutir, pessoas não querem falar sobre isso, mas eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque outras pessoas estão passando e vivendo pela mesma coisa que eu. Pra você, existe a possibilidade de uma pessoa ser homossexual e mesmo assim ela frequentar a igreja, ela ter um relacionamento com Deus e de forma totalmente sincera e honesta? Porque pra mim, sim, isso é possível, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas pra grande maioria que tá dentro da igreja, isso não existe. Então você pode, você deve continuar frequentando a igreja, mas você não pode ser homossexual. E aí, quando a gente fala sobre isso, entra em uma camada muito mais profunda, porque se eu devo continuar seguindo a religião e eu preciso continuar indo para a igreja, eu tenho que ter um relacionamento com Deus, mas eu não posso, em hipótese alguma, ser homossexual, como é que funciona? Assim, a gente precisa deixar muito claro que pessoas homossexuais, ela não tem absolutamente nada de errado. Não é falta de Deus, não é um demônio que tá ali, não é um pecado, enfim. A gente precisa deixar isso muito bem claro. Claro, a gente não pode se esquecer, isso não é uma escolha. Então a gente nasce assim. O que aconteceu comigo, experiência pessoal, durante muito tempo na igreja e que colaborou 100% da minha saída da igreja. Eu sempre me identifiquei como uma criança diferente das outras quando eu era menor, simplesmente por analisar comportamento e simplesmente por ver assuntos do que as pessoas falavam e até mesmo sentimentos que a gente tem que naquela época é confuso, a gente não consegue entender claramente porque a gente não entende do assunto. Então, quando a gente cresce sabendo que o natural é um homem e uma mulher junto e a gente se pega tendo atrações ou sentimentos por alguém do mesmo sexo, a gente fica confuso. Por que está acontecendo? Por que eu não sinto isso da forma natural? Bom, eu sempre fui uma criança que sempre gostou muito de ir pra igreja, então eu cresci dentro de uma igreja. Sempre foi algo que me fez muito bem, porque eu sou uma pessoa muito, mas extremamente muito espiritualizada. Eu tenho uma fé muito grande em Deus e eu sempre me relacionei com Deus de forma indireta ou até mesmo intencional. Só que eu sempre carreguei comigo esse peso, eu sempre carreguei esse medo, essa dúvida, enfim, eu sempre carreguei várias coisas em relação à minha sexualidade e o relacionamento com Deus, e isso sempre pesou muito na minha cabeça. Como a gente não fala sobre isso em templos e quando a gente vai falar sobre o assunto é sempre realmente para massacrar a pessoa, foi muito difícil falar sobre isso com líderes, por exemplo. E quando o assunto era tocado, era realmente de que, você vai pro inferno, isso é errado, você não pode, que não deve. Então a gente cresce com uma culpa e um medo e realmente uma rejeição por parte das pessoas e até mesmo a gente mesmo passa a se rejeitar como pessoa porque não é o correto. E tem vários momentos na vida em que a gente não vai ouvir aquilo que a gente quer, mas aquilo que a gente precisa. Isso daí tá muito claro na minha cabeça. Mas as pessoas utilizam disso pra realmente te atacar e acha que tá tudo bem, só que não tá tudo bem. Eu não sou o tipo de pessoa que quer ouvir somente aquilo que me agrada. Eu quero ouvir aquilo que realmente eu preciso ouvir, doa ou não. Só que tem determinados assuntos que as pessoas se aproveitam disso e quando você questiona ou quando você fala, opa, isso daqui você falou de uma forma que me magoou, as pessoas elas vêm com esse tipo de argumento. É porque você é dolorido e que você não quer ouvir a verdade, ou que você não aceita ouvir a verdade.
Só que não é bem assim as coisas como funciona, tá? Eu sou uma pessoa que estudou a Bíblia por muito tempo. Eu sou uma pessoa que tive vários momentos com Deus que foi super pertinentes à minha vida e pro meu crescimento pessoal e espiritual também. Então, assim, eu sei do que eu vivi com Deus até o momento de hoje. Mas as pessoas descredibilizam isso, tudo a minha vivência, todo o meu conhecimento, simplesmente pelo fato de eu bater na tecla que tá tudo bem ser quem eu sou. E aí elas vêm com a frase de que, se você acredita dessa forma, se você age desse jeito, então você jamais conheceu Deus de verdade. Você nunca teve um encontro verdadeiro com Deus. Então vocês percebem que a problemática disso é tão grande a ponto de você invalidar toda uma experiência individual de alguém, porque experiência com Deus, na minha visão, é individual. Você tem de uma forma, eu tenho de outra, você tem em momentos específicos, eu vou ter em outro, e nada é parecido com nenhuma da outra. Eu basicamente passei toda a minha trajetória na igreja escutando o quão isso era errado e o quão eu estava perdido por isso, mas que eu ainda havia a chance de me arrepender do meu pecado e ser uma pessoa diferente. Aí eu perguntava para as pessoas o que é ser diferente, como faz para ser diferente, porque eu realmente não quero ser assim. E ninguém nunca me deu uma resposta que realmente fizesse o menor do sentido. Porque as respostas que as pessoas davam para mim era: é só você não ter relacionamento com ninguém. É só você não se relacionar com a pessoa, porque o pecado não tá em ser, mas estar em fazer. E aí eu ficava, tudo bem, então, beleza, eu vou viver sozinho pro resto da minha vida, eu vou me isolar das pessoas, eu tenho que reprimir a todo custo um sentimento que possa surgir de forma natural por alguém, mas eu vou reprimir isso e eu não vou permitir que isso venha, porque é um pecado. Tá bom, parece fácil, vou fazer. E eu acabei optando por seguir esse caminho. Sabe que não faz muito sentido? Porque se um cara, ele começa a ter atração por uma moça, tá tudo bem, é natural, é normal. Mas, por um homem começar a ter sentimentos e por outro homem, opa, aí não. Aí você tem que segura. Aí, gente, que vem a problemática disso tudo, porque assim, somos seres humanos, temos sentimentos, não fomos criados para viver sozinhos. É muito estranho você falar para mim que eu tenho que reprimir isso e quando o desejo vir, eu tenho que colocar meu joelho no chão e eu tenho que orar para que aquele desejo vá embora e eu não peque. Então, basicamente, o que as pessoas querem dizer é que, sim, você vai viver sozinho pro resto da sua vida se você quiser seguir o caminho com Jesus. Aí as pessoas utilizam de um único versículo de Levíticos para realmente justificar toda a sua linha de raciocínio e todo o teu preconceito. Um versículo para justificar tudo. Para eles não é preconceito não, é porque realmente tá na palavra de Deus. Só que, meus amigos, a Bíblia é um livro tão grande, ela tem tantos capítulos, tem tantos livros, tantos versículos, e realmente ninguém leva tudo ao pé da letra, né? Mas eu acho que deveria, já que eu preciso levar realmente, fielmente, esse versículo em específico que você tanto fala, então eu acho que a gente tem que levar basicamente tudo ao pé da letra e realmente a gente precisa seguir tudo aquilo à risca. De verdade, gente, se você é uma pessoa que realmente acredita na Bíblia e você realmente segue, você defende, assim, e é o teu estilo de vida, então eu realmente acho que você precise, de verdade, seguir a Bíblia por completo. Não somente por o que convém a você. Eu tomei a decisão de me batizar nas águas não porque eu realmente queria e porque de fato eu entendia o que significava o batismo na época, porque eu era uma criança. Mas eu me batizei porque falaram pra mim a seguinte frase: eu tenho certeza que quando você descer aquelas águas, o velho homem que habita em você, ele vai morrer. Junto com isso, vai morrer a homossexualidade. Então foi por isso que naquela época eu falei, eu quero esse batismo. Então chegou um momento que eu ia pra igreja de domingo a domingo. Todos os dias eu estava presente a ponto da minha mãe questionar o porquê de tanto eu estar indo pra igreja e achar que eu não estava indo, que ela realmente acreditou que eu estivesse fazendo alguma coisa errada na época, porque não fazia sentido as minhas idas frequentemente à igreja. E sabe o que eu estava fazendo indo pra igreja todos os dias?
realmente buscando. Eu não me lembro qual que foram os momentos de paz que eu tive durante todo esse tempo da minha vida naquela época, porque toda vez que eu colocava meu joelho para orar, eu só chorava. E eu chorava realmente desesperado, pedindo para Deus, por favor, muda isso na minha vida, porque eu realmente quero seguir você e eu não quero que isso me impeça de ter um relacionamento com você. Eu passei a me olhar no espelho, eu já nem sabia mais quem eu era. Eu passei a tentar ter sentimentos por uma mulher e aquilo me corroía, porque eu via que não era verdadeiro, porque eu não estava feliz com aquilo. E aí, qual que é o sentido de eu estar dentro de uma igreja buscando a presença de Deus, só que eu passar a ter ódio da própria pessoa que eu sou, de eu realmente passar a não saber quem é mais eu, de tanto as pessoas falarem o que eu deveria ou não fazer, o que eu deveria ser ou não ser. Isso começa a despertar dentro da sua cabeça, dentro do seu coração, uma confusão muito grande. Como é que eu tô indo pra igreja e eu tô me sentindo tão mal, eu tô me sentindo péssimo comigo mesmo, eu só choro em todos os momentos que eu lembro sobre isso. Você entende que não faz o menor sentido? E de verdade, eu sei que as pessoas ouvindo isso, as pessoas que têm realmente enraizado isso na sua cabeça, tudo que eu tô falando aqui não vai mudar absolutamente nada. Vocês vão continuar criticando a gente da mesma forma que vocês criticam. Vocês vão continuar demonizando algo tão normal da mesma forma que vocês fazem hoje. E o que eu tô falando aqui não vai mudar absolutamente nada da tua forma de pensar. E de verdade, do fundo do meu coração, eu não tenho o menor intuito de fazer você pensar diferente em relação a isso. Sabe por que eu realmente não tenho o menor interesse em fazer você mudar de opinião? Porque de verdade, não me importa a forma que você pensa e não me importa o que você acha sobre isso. Meu interesse com esse vídeo é realmente chegar nas pessoas que passaram ou passam por isso hoje em dia. É pra falar pra você que tá me ouvindo aí e que viveu isso ou ainda vive, que tá tudo bem, não tem nada de errado em ser quem você é. Você pode sim ter uma vida e um relacionamento com Deus e ao mesmo tempo amar quem você quiser amar. Você pode viver experiências maravilhosas e extraordinárias com Jesus e mesmo assim continuar sendo quem você é. As pessoas vão continuar falando e vão continuar te julgando como se elas fossem as mais corretas do mundo. E elas não são. Eu precisei de muitos anos pela frente para poder realmente recuperar o trauma que a igreja em conjunto causou na minha cabeça, toda a confusão e todo o sentimento realmente de quem eu sou. Eu demorei muito tempo para recuperar esse tempo que eu perdi. E quando eu me refiro à igreja, eu não me refiro a templo, eu não me refiro a placa, eu não me refiro a Deus, eu me refiro às pessoas. Deus não tem absolutamente nada a ver com o que fizeram comigo dentro da igreja. Quando eu falo pra você que eu saí da igreja por conta do que fizeram, eu não estou falando de Deus, eu estou falando de pessoas. E pessoas, sinceramente, vai ter em todo lugar que a gente vá. Mas o fato não é esse. O fato é que realmente Deus não tem nada a ver com o que fizeram comigo. Deus não tem nada a ver sobre todas as experiências ruins que eu vivenciei dentro da igreja. Mas são as pessoas. E pessoas são falhas, pessoas erram, pessoas falam, pessoas fazem e vão continuar fazendo e falando o tempo todo. O que a gente não pode e não deve permitir é que realmente essas pessoas olhem pra gente e comecem a citar regras, que comecem a falar o único versículo que elas conhecem da Bíblia, de Levítico, em relação a isso, para realmente atacar você. E qual motivo eu não sei, porque eles dizem que é para salvar a sua alma, né? Porque se você vê seu irmão pecando, você tem que alertar ele. Mas, sendo bem sincero, não acredita nesse papo. E quando você passa a se assumir uma pessoa gay, e talvez não de forma tão escancarada, porque eu nunca tive a minha vida como um livro aberto quando eu era da igreja. As pessoas não sabiam, eu não compartilhava sobre isso, sempre me faltou muita coragem de falar sobre isso. Só que aí quando você ganhar coragem de falar sobre isso, porque eu não falava por medo, porque como é que eu vou falar isso pro meu líder? Como é que eu vou pedir ajuda sobre isso? Como é que eu vou falar que eu tô vivendo momentos incríveis com Jesus, mas tem uma coisa que me faz perder tudo que eu tô vivendo com Jesus e me afasta dele. Como é que eu falo isso? E aí eu tive coragem. E aí eu falei com o líder. E eu fui pedir por ajuda pra ele. Eu falei, olha, é o seguinte, tá acontecendo isso. Isso eu já tinha uns 19, 20 anos. Eu já tava adulto. E aí basicamente esse líder olha pra mim e ele fala várias coisas muito bonitas.
E no dia seguinte ele não olha mais nem na sua cara. E aí eu fico perdido, eu fico sem saber o que aconteceu. Era pra acontecer desse jeito? Eu fico perdido, fico sem saber qual que é o próximo passo. E alguns dias depois, todos do grupo de jovens que antes tinham muito relacionamento com você, que conversavam com você, e que saía, e que tinha momentos realmente em comunhão, eles passam a parar de falar com você. E aí você fica ainda mais sem entender. E aí você junta as peças. Opa, 2 dias anterior eu falei com o meu líder sobre isso. 2 dias depois, todo mundo parou de falar comigo. Então você começa a juntar as peças. E aí depois rola boato aqui, rola boato ali. E aí você entende que as pessoas não querem se aproximar de você porque você é homossexual. E isso tudo acontecendo dentro da igreja. Então, o exemplo que eu tenho de um líder é esse. Se uma ovelha vem pedir por ajuda, escuta, fala e depois desapareça. Porque o pecado dele é muito pesado. Porque o pecado dele é algo que, como assim? É absurdo, é inaceitável. E foi tudo isso que eu vivi dentro da igreja. Claro que teve momentos incríveis e eu sou muito grato por todos os lugares que eu passei, independente das pessoas, independente do que fizeram. Eu sou muito agradecido porque foi lá naqueles espaços que realmente eu tive experiências verdadeiras, genuínas com Jesus. Eu conheci sobre o amor dele, eu conheci sobre paz, eu conheci sobre realmente sobre o que é ajudar o próximo, sobre como você também se ajudar e sobre você se amar e sobre você amar as pessoas. Foram ali que eu aprendi muitas coisas que mudou a minha vida e quem eu sou hoje. É claro que tem uma grande bagagem pela minha passagem na igreja, isso daí eu não tenho dúvida, mas por mérito meu, não porque era a igreja em si, mas é porque eu busquei. Independente de onde eu estivesse, se eu tivesse buscado, Deus me atenderia. Hoje, em 2026, eu não estou frequentando a igreja. Eu gostaria de estar, tá? Essa é a grande verdade, mas eu não tô no momento. Não pelas pessoas, porque eu acho que eu amadureci e as coisas que aconteceram ficou lá atrás, eu não me importo. Mas é realmente por uma opção. Ah, mas por que você não vai? Por que você não volta? Eu acho que todas as coisas acontecem no tempo que tem que acontecer. Eu nunca perdi o meu relacionamento com Deus. Eu estou o tempo todo ouvindo músicas. Eu estou o tempo todo conversando com Deus. Seja em oração, seja em pensamento, seja realmente verbalizando e falando com Ele em voz alta. É realmente algo que faz parte da minha vida, é algo que me faz bem, é algo que eu amo. A gente não pode e não deve ir na igreja ou parar de ir na igreja por conta das pessoas, porque senão a gente não vai parar em lugar nenhum. Mas por realmente cansa. É cansativo ter que lidar com falações, é cansativo ter que lidar com olhares, e eu não estou disposto no momento a lidar com isso. Portanto, sigo minha carreira solo aí. Isso não me afasta de Jesus. Sempre que eu posso, eu estou falando de Jesus com as pessoas, falando de momentos que eu vivi, falando de testemunhos da minha vida e realmente falando daquilo que Jesus quer que a gente fale, que é sobre o amor, e é isso que eu tô levando para as pessoas lá fora. A todas as pessoas que porventura passou pela minha vida na igreja e que fizeram piadas e que fizeram comentários e que realmente me fizeram desacreditar que era possível de ter um relacionamento com Deus e que realmente me fizeram acreditar que eu era o pior pecador do mundo e que se eu não mudasse isso, eu estou condenado a ter uma vida infeliz. Eu sinto muito por você ter esse tipo de pensamento. Eu entendo que é a sua crença, é aquilo que talvez você cresceu ouvindo e enfim. Mas eu quero te dizer que, na verdade, eu sou muito abençoado por Deus. Eu vivo uma vida muito plena, muito feliz com aquilo que eu sou e com Jesus sempre ao meu caminho também, sempre andando lado a lado comigo, e que em nenhuma vez ele me abandonou. Então ele sempre esteve presente na minha vida, me demonstrando muito amor, me presenteando com pessoas muito amáveis na minha vida, pessoas que realmente cuidaram de mim e que também se permitiram de serem cuidadas por mim. E de fato eu não tenho rancor, eu não tenho raiva, eu não tenho tristeza pelas coisas que fizeram. Pra mim já passou, tá tudo muito bem cuidado em relação a isso dentro de mim. E a única coisa que eu queria dizer é que se você puder ser mais amável com as outras pessoas que estão passando por isso,
E se houver pessoas que você conhece que estão passando por isso, não seja esse tipo de pessoa, não faça isso novamente. Mesmo que talvez você acredite que seja o certo na sua visão, eu preciso falar pra eles sobre isso, eu preciso alertar, eu preciso mostrar o caminho a seguir, eu acho que isso não é um papel seu. Eu acho que tem coisas que a gente precisa realmente se abster. Tem muitas pessoas que vão chegar até você para falar sobre algo da vida e, na verdade, muitas das vezes ela não quer ouvir nada a respeito, ela só quer que você escute. E a maior virtude que eu aprendi durante muito tempo na minha vida é que a gente é muito mais sábio quando fica em silêncio do que quando a gente abre a boca para falar alguma coisa. Ainda mais quando essa coisa provavelmente vai ferir alguém. E a você que vive ou que já viveu isso, eu quero que você se sinta muito amado, porque de fato você é. Não ache que tem alguma coisa de errada com você, porque não tem. Você é uma pessoa incrível, você é muito amado por Jesus, Deus ama você em toda a sua plenitude, independente se você gosta disso ou daquilo, independente de qualquer circunstância que você esteja enfrentando ou vivenciando, saiba que Jesus ele tá pronto ali do seu lado, sempre olhando para você e te amando do mesmo jeito que ele te ama. Não se sinta menos amado por isso, não se sinta que você é a pior pessoa do mundo por isso. E o mais importante disso tudo aqui é não permita que as pessoas ou teu próprio pensamento digam o contrário. Deus, ele não te ama menos e ele não te condena por você ser você, mas ele te ama exatamente da forma e da maneira que você é, independente de qualquer coisa. Então, segue sua vida, segue com Jesus, segue sendo essa pessoa que você é. Se você não tá fazendo mal pra você mesmo e se você não tá fazendo mal pra mais ninguém, fique em paz, sua consciência tá tranquila, tenha a convicção de quem você é, se aceite da forma que você é, para que realmente você venha ter uma vida plena e uma vida muito mais feliz com Deus do seu lado.